Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Paz e graça no nome de Yeshua HaMashiach, Jesus de Nazaré. Meu amigo e minha amiga, eu estou de volta e é um prazer muito grande poder entrar em sua casa e compartilhar um pouquinho da Bíblia Sagrada. Hoje eu estarei falando sobre Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que diz o seguinte: no princípio, Deus criou os céus e a terra ficou sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Meu amigo e minha amiga, este capítulo 1 de Gênesis é um dos textos mais burocráticos da Bíblia Sagrada. Mas eu prometo que eu vou deixar pérolas. Eu vou deixar detalhes que provavelmente, você que está me assistindo agora nunca ouviu falar o que eu estarei falando agora sobre Gênesis. Inclusive, pessoal, eu vou falar sobre o princípio absoluto. Olha aí. Eu vou estar falando também sobre o nome de Deus no original hebraico. Eu estarei falando também sobre a palavra criar no original hebraico, ou bará. Eu vou deixar pérolas, detalhes que realmente nunca foi falado nas redes sociais. Eu estarei falando também, pessoal, sobre os 7 céus. Você sabia que existem 7 céus? Eu vou estar falando agora nesse vídeo. E aí, pessoal, eu estarei falando sobre a Terra. Será que a Terra é plana ou é redonda? Isso aqui é um tema burocrático, sistemático, não é verdade? Que causa muita polêmica nas redes sociais e dentro da teologia brasileira. Então fique comigo para aprender tudo isso e também outros detalhes sobre a luz. E haja luz. Que luz é essa? Onde está essa luz que Deus criou no começo de tudo? Será que essa luz é Jesus? Você sabe de onde essa luz apareceu? Não sabe? Então fique comigo para aprender também detalhes sobre o Espírito Santo. Porque a Bíblia fala, e o Espírito Santo, ou o Espírito de Deus, pairava sobre a face das águas. E aí eu faço uma pergunta meia burocrática para você. Qual a diferença entre Espírito Santo e Espírito de Deus? Será que o Espírito Santo é o mesmo Espírito de Deus? Ou será que existem 7 Espíritos de Deus e um Espírito Santo? Então, meu amigo, existem realmente vários detalhes burocráticos para aprendermos no texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Então, pegue o papel, pegue a caneta, se aproxime, chegue bem pertinho, se assente, porque vamos aprender bastante detalhes importantes. Porém, antes de tudo, é necessário você se inscrever em meu canal, para me dar aquela força, para que eu possa continuar crescendo. Até porque, recentemente eu cheguei a mais de 50 mil seguidores, a maioria pastores, me seguindo em todo o Brasil. Exatamente, meu amigo. Milhares de pastores e pastoras de todo o Brasil e do mundo me seguindo nas redes sociais e aprendendo bastante detalhes provenientes da história, da cultura, do ponto linguístico, idiomático, da questão cultural e também da questão numerológica. Isso que é muito importante. Então, pegou o papel e a caneta? Já chegou bem pertinho? Já se inscreveu no meu canal? Já está pronto para deixar um comentário na descrição? Então deixa o comentário que eu quero saber a sua ideia. Pessoal, vamos aprender agora sobre a palavra princípio. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Meu amigo, se você pegar a Bíblia João Ferreira de Almeida, ou seja, a Bíblia traduzida por João Ferreira de Almeida, que foi um padre, está escrito o seguinte: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Se você pegar uma Bíblia mais original, vai estar escrito o seguinte: em um dos princípios,
Deus criou os céus e a terra. Porque João Ferreira de Almeida fala no princípio. A Bíblia mais original fala em um dos princípios. Então, meu amigo, só para você ter a ideia e já fazer a primeira anotação, existem 5 princípios absolutos. Exatamente. Esses princípios são chamados de pentaprincípios. Penta é 5. E princípio significa origem, começo, início, e etc, e etc, etc. Então, essa palavra Gênesis significa princípio, não é verdade? Início. Em hebraico, a palavra Gênesis é Bereshit, no Bereshit, ou em 1, 2, 5, Bereshit. Aí já passa para o plural, entendeu? Porque existem 5 Bereshits, ou 5 princípios, 5 começos, 5 princípios absolutos. Isso aqui é muito forte, porque a maioria dos estudiosos e pregadores acham que existe somente um princípio. E isso não é verdade, porque biblicamente, a partir dos originais, existem 5 princípios. Por exemplo, quando nós abrimos a Bíblia, no livro de João, capítulo 1, versículo 1, está escrito o seguinte: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Entendeu? Então, lá em João 1, versículo 1, fala do primeiro princípio absoluto. Então, João, capítulo 1, versículo 1, é mais velho do que Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Porque em João, capítulo 1, versículo 1, fala do princípio absoluto, quando Jesus ainda vivia dentro do Pai. E em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, fala do princípio que Jesus criou. Então, pode observar que existem 2 princípios aí, entre Gênesis e João. São 2 princípios diferentes. A visão de João é mais antiga do que a visão de Moisés. Moisés teve uma revelação que Deus criou os céus e a terra. E João teve uma revelação de Jesus ainda dentro de Deus, antes da criação do céu e da terra. Pegou isso aí? Anotou isso aí? Porque, pessoal, esse assunto é burocrático, é sistemático, entendeu? E aí você vai perguntar: Pastor Matusalém, mas onde eu encontro tudo isso? Meu amigo, tudo isso e muito mais estão aqui nesse livro do Gênesis. Tudo nesse livro do Gênesis. Vocês se lembram que eu falei no outro vídeo que esse foi o primeiro livro que eu lancei, com 715 páginas? Não é verdade? Então, nesse primeiro livro que eu lancei, em 2019, eu deixei pérolas, mais de 1000 pérolas. Então, essa questão do princípio, ou dos princípios absolutos, estão aí nesse livro, a revelação completa de Gênesis. No final do vídeo, eu vou estar falando mais sobre o livro, tá bom? Aliás, sobre os 3 livros que eu elaborei, porque agora eu estou elaborando o 4º livro, tá bom? No final do vídeo, eu vou falar tudo sobre os livros, porque a minha finalidade aqui agora é falar sobre Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Então, pessoal, já estudamos, né, sobre Gênesis, falando sobre o princípio. Então, no princípio, no original seria em 1, 2, 5 princípios, tá bom? Vamos passar agora, pessoal, para entender o seguinte. Em Gênesis 1, versículo 1, o texto de Moisés continua falando: em princípio, Deus criou os céus e a terra. Então, a segunda palavra que aparece é criou. Não é verdade? No princípio. É a primeira frase. Agora vem: criou Deus. Então, a palavra criou aparece em segundo plano. Porque essa palavra criar, no original, é bará, ou bara. Depende aí da sua tradução. Mas essa palavra bara, ou bará, aparece várias vezes na Bíblia Sagrada. E essa palavra bara tem, basicamente, 5 significados. Entendeu? A palavra bara, criou, tem 5 significados. Por exemplo, Deus criou a partir do nada. Sim, algumas coisas a partir do nada.
E aí você vai perguntar, pastor, o que é o nada? Então, pessoal, a Bíblia Sagrada diz no livro de Jó que Deus estabeleceu a terra em cima do nada. E quando você continua lendo o livro de Jó, está escrito que debaixo da terra, espiritualmente falando, existem 2 ou 3 colunas que sustentam o planeta Terra. Então, assim, meu amigo, a Terra está girando. A Terra, o planeta Terra está girando dentro da nossa galáxia. A Terra gira, o Sol gira, não é verdade? A Lua está girando. Então, assim, pessoal, tudo está girando dentro dessa galáxia, não é verdade? Dentro de uma rotação. Então, assim, existem as colunas debaixo do planeta Terra que seguram o planeta Terra para ela não sair do eixo. Então, no livro de Jó fala que Deus criou o planeta Terra e colocou em cima do nada. O nada para Deus é essas 3 colunas. Entendeu? Então, quando você fala Deus criou do nada, bara, né? E criou Deus do nada, bara. Ou seja, Deus criou das 3 colunas. Então, esse nada para Deus são 3 colunas, descritas no livro de Jó. As 3 colunas chamadas de nada, onde Deus colocou o planeta Terra sobre as 3 colunas. Entendeu? É um pouco complicado, né, pessoal? Mas é exatamente isso que está escrito no livro de Jó. Deus estabeleceu o planeta Terra em cima do nada. E o nada são as 3 colunas. Imagina, pessoal, se o nada para Deus são 3 colunas, agora imagina o tudo, né? O nada são 3 colunas e o tudo de Deus. Então, essa palavra bara ou criou tem vários significados. Criar a partir do nada, ou seja, a partir das 3 colunas. Criar a partir do zero. Pessoal, porque criar a partir do zero é muito importante. É diferente de criar do nada. Nada é uma coisa. Nada são 3 colunas para Deus. Agora, o zero é um número que é muito significante. Tá bom? Porque sem o zero, você não tem 10. Você só tem o número 10 por causa do zero. Então, o zero é muito significativo. Então, Deus criou algumas coisas a partir do nada, das 3 colunas. Outras coisas, Deus criou a partir do zero. Agora, existem coisas que Deus criou a partir da partícula, como os seres humanos. Não é verdade? Que Deus pegou a partícula do barro, ou seja, as 7 partículas, para criar o homem. Entendeu? Então, assim, algumas coisas é do nada. Outras coisas é do zero. Outras coisas ainda é da partícula. E outras coisas Deus criou a partir de algo. Entendeu? Por exemplo, você foi criado, mas a partir do seu pai. Então Deus te criou, sim, mas a partir do seu pai e da sua mãe. Então você foi criado por Deus a partir de outra criação. Entendeu? Então, assim, essa palavra bará tem 5 significados. Em meus livros, eu vou deixar os 5 significados para você, tá bom? Já estudamos sobre o princípio, não é verdade? Os 5 princípios. Depois estudamos sobre a palavra bara, que é criar a partir do nada, ou do zero, ou da partícula, ou de alguma coisa, tá bom? E assim consecutivamente. São 5 baras, que é muito forte. E agora, pessoal, vamos falar sobre Deus. No princípio, criou Deus. Então, meu amigo, vamos falar sobre Deus. Porque em Gênesis, a palavra Deus é Eloí. Essa palavra Eloí é muito importante. Por quê, pessoal? Porque a palavra Eloí significa o elevado. O elevado. O maior. Que foi traduzido como Aleph. Ou, para o grego, como alfa. Aleph ou alfa. Significa o número 1. Entendeu? Então, o Deus Eloí criou. Então, esse Eloí, que aparece 20 vezes na Bíblia Sagrada, é o alfa. A palavra alfa significa primeiro, significa o supremo, o principal. Então, Deus, lá no começo, era chamado de Elohim. E essa palavra Elohim, ela pode estar no singular
apontando diretamente para Deus. Então Deus é Elohim, quando está no singular, sim. Entendeu? Agora, quando a palavra Elohim está no plural, aí, pessoal, aponta para a Trindade. Porque a palavra Elohim significa deuses. Entendeu? Então, quando aparece a palavra Elohim no singular, está apontando para o principal Deus, para o soberano, para o número 1, para o Alfa, ou Aleph, né? Então, meu amigo, o texto seria mais ou menos o seguinte: em um dos 5 princípios, criou Elohim, o número 1, né? O Deus número 1, os céus e a terra. Meu amigo, essa palavra Elohim é muito importante também, porque ela pode estar no masculino e também no feminino. A palavra Elohim, ela pode ser traduzida para o masculino e para o feminino. Isso aqui é legal, pessoal, porque está envolvendo a palavra criar. Deus criou, ou criou Deus. Então, essa questão de criar está falando de madre, de seio. Entendeu? Então, está colocando Deus aqui no feminino. Em um dos 5 princípios, Elohim, que alguns tentam traduzir como Eloá, Deus no feminino. Entendeu? Deus criando no feminino. Deus criou, Deus deu origem. É feminino. Essa questão de criar é apontando a parte feminina de Deus. Porque os machistas são problemáticos, não é verdade? Principalmente os judeus. Eu não estou chamando os judeus de machistas, tá bom? Mas assim, dentro dos originais hebraicos, podemos entender que as pessoas não aceitam muito Deus no feminino, só no masculino. Só que Deus soprou em Adão o sopro de vida, não é verdade? E essa palavra sopro ou espírito ruacha, às vezes está no masculino quando Deus soprou em Adão. Mas quando Deus soprou em Eva, aí a palavra espírito é no feminino. Entendeu? Então, quando Deus soprou em Adão, Deus soprou no seu corpo, ou na sua teofania masculina. Deus trabalhou com Adão no masculino. Deus criou Adão no masculino. Agora, quando Deus foi criar Eva, aí Deus criou Eva, tipo, no feminino. Eloí passou para Eloá. O espírito, né, que estava em Adão, ou o sopro de Deus que estava em Adão, é diferente do sopro de Deus que estava em Eva. Por quê? Porque Eva é uma mulher e Adão é um homem. Portanto, o espírito que está em Adão, masculino, é diferente do espírito que está em Eva, feminino. Entendeu? É claro que você não vai aceitar, mas os originais hebraicos te dá, ou traz, ou entrega essa possibilidade de você colocar a palavra espírito no neutro, também no masculino e no feminino. Então a palavra espírito, dependendo da ocasião em que ela está explicada na Bíblia, ela pode estar no plural ou no singular. Espírito ou espíritos. Pode estar no masculino para Adão e no feminino para Eva. Entendeu? Você tem que entender, meu amigo, que aqui na Terra existem homens e mulheres. Não é verdade? E que lá no céu também vai existir o caráter masculino e feminino. Entendeu? Isso aqui é muito burocrático, tá? Mas você tem que aprender isso. São coisas ou detalhes que ainda não foram divulgados abertamente, principalmente no Brasil, porque se você falar isto, você é taxado de herege. Por isso que ninguém fala. Porque se você falar nas redes sociais, o povo vai dizer, olha, é herege. E ainda bem, preste atenção, ainda bem que eu não estou batendo martelo aqui. Eu não estou confirmando essa ideia. Eu estou trazendo para título de informações para ficar no campo das especulações. Entendeu? É uma verdade? É. Mas eu estou batendo martelo? Não. Por quê? Porque se eu bater o martelo, você vai dizer que eu sou herege. Por que que você vai falar isso? Porque você não conhece os originais e para você tudo é heresia. Mas quando você chegar no céu, ou na Nova Jerusalém, você vai entender que existe o caráter masculino e o feminino. Quem morreu mulher vai ressuscitar mulher. E quem morreu homem vai ressuscitar homem.
Entendeu? Quem for arrebatado homem, será arrebatado homem no masculino. E as mulheres que forem arrebatadas serão femininas, não serão masculinas. Homem continua sendo homem nos céus, na Nova Jerusalém. Mulher continua sendo mulher. Pelo menos é isso que a Bíblia passa ou tenta passar para nós, mas nós, entre aspas, somos, muitas das vezes, preconceituosos ou machistas e não aceitamos essa ideia. Principalmente aqui em nosso Brasil, que tem dificuldade de interpretar os textos bíblicos traduzidos dos originais hebraicos e aramaicos. Entendeu? Não estou batendo martelo, estou deixando isso para título de informações. Em meus livros, eu já deixo esses detalhes falando que é para título de informações. Tá bom? Então, meu irmão, vamos voltar ao assunto. Em um dos 5 princípios, criou Deus, Eloí, o número 1, o alfa, ou alaf, em hebraico. Em hebraico é alaf, e em grego é alfa, não é verdade? O alfa é o principal. Então, quem criou tudo? O principal, o alfa, o Eloí, no singular, entendeu? Só que quando você estuda a Bíblia Sagrada, principalmente em Tessalonicenses, capítulo 1 e etc., você vai entender que não foi Deus somente quem criou o planeta Terra e o mundo, ou as galáxias. Porque lá no Novo Testamento, tanto em João, capítulo 1, versículo 12, como também em Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 16 e 17, está escrito que tudo foi criado por Jesus, e não diretamente por Deus. Então, esse Eloí de Gênesis, esse Deus de Gênesis, está no plural. No princípio criou Eloí, ou seja, Eloí no plural, Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, não foi Deus só quem criou o planeta Terra. Foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Eloí no plural. Entendeu? O Eloí, Pai, Filho e Espírito Santo. Foi quem criou tudo no começo. No princípio criou a Trindade, os céus e a terra. E não somente Deus, no singular, ou alfa, alaf, em singular, e sim no plural, Pai, Filho e Espírito Santo, tá bom? Então Jesus é o criador de tudo. Essa palavra Deus, Elohim, aqui em Gênesis 1, está em 4D, tipo assim, em 3D, em 4D, entendeu? Como assim? Mostrando os 3 lados do nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ou em 4D, em quadrado, né? Mostrando as 4 características de Deus. Só que Jesus falou, pessoal, se tudo fosse escrito, nem todos os livros do mundo caberiam. Não é verdade? Então tem detalhes que não dá para falar. É aquilo que o apóstolo Paulo falou. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Jamais passou no coração do homem humano, é o que Deus tem preparado para aquele que ele ama. Então, assim, lá na Nova Jerusalém tem muitos detalhes que não estão na Bíblia. Porque a Bíblia não revelou, os livros apócrifos e midrashianos não revelaram. Somente depois da ressurreição, você vai ver coisa que ninguém nunca falou na terra. Entendeu? E outro detalhe, o apóstolo Paulo também falou, né? Eu fui arrebatado ao 3º céu e lá eu ouvi palavras que ao homem é proibido falar. Então tem muita coisa que é falado lá em cima, na glória, que você, como humano, homem, não pode ouvir. Porque se você ouvir, você vai dizer que é loucura. Por isso que Paulo não falou. Paulo não colocou na Bíblia o que ele viu. Porque se Paulo falasse, os judeus iam dizer que Paulo era louco, doido, maluco, entendeu? Ou endemoniado. Porque até Jesus eles chamaram de endemoniados. Por isso que Jesus falou para Nicodemos, Nicodemos, se eu te falo das coisas da terra e você não entende, e se eu te falar das coisas dos céus, o que você vai entender? Então, pessoal, Nicodemos, João 3, fala sobre Nicodemos, era um dos 70 homens mais sábios de Israel. Nicodemos era um dos homens mais sábios de Israel. Entendeu? Tem até uma história que fala que Nicodemos era filho de Gamaliel. Tá? Nicodemos
era filho de Gamaliel, porque Nicodemos é filho do doutor. Então pesquisa isso. Então Nicodemos, sendo filho de Gamaliel, não entendia. Agora imagina você, né, que às vezes acha que tudo às vezes é heresia. Então é complicado, meu irmão. É complicado. Aí Jesus falou para Nicodemos: Nicodemos, tu é chefe, é mestre em Israel e não entende essas coisas? E se eu te falar das coisas dos céus, o que você vai falar? Loucura, não é verdade? Então, pessoal, existem realmente bastante detalhes. Mas para o vídeo não ficar muito grande, vamos adiantar aqui. O primeiro detalhe é sobre o princípio. Em um dos 5 princípios, criou. Existem 5 palavras para criar, bará. Criou com os 5 sentidos. Elohim é Deus no plural, no singular e também no masculino e no feminino. Criou o quê? Os céus. Quantos céus existem? Pessoal, existem 7 céus. Quais que são os nomes de cada céu? Pessoal, não dá para falar no vídeo, mas o nome de cada um dos 7 céus estão aqui, nesse livro, tá bom? Porque todos esses comentários foram tirados aqui desse livro. Livro A Revelação Completa de Gênesis, escrito pelo pastor Matusalém, especialista. Este foi o primeiro livro que eu escrevi, tá bom? Então, nesse livro, A Revelação Completa de Gênesis, tem o nome dos 7 céus e o versículo da Bíblia, tá bom? E cada céu tem um tempo. Por exemplo, nós estamos num tempo Cronos, de 24 horas, ou de 12 meses. É o tempo Cronos, que a gente fica velho, etc, etc. Não é? Mas, quando você passa para o segundo céu, pessoal, aí você passa para o tempo Kairos, ou chamado de Kairos por alguns, entendeu? E lá, um dia vale um ano. Exatamente. Aqui, um dia vale 24 horas, no Cronos. Agora, no Kairos, um dia vale um ano. Tá na Bíblia, tem um versículo, tem tudo, tá tudo no livro, tá bom? E quando você passa para o terceiro céu, aí um dia equivale 1000 anos. Isso aí também tá na Bíblia, lá em Pedro, tá? Então assim, pessoal, o primeiro céu está no tempo Cronos. O segundo céu, no Kairos. O terceiro céu, no Ainon, ou no Ianon, entendeu? Aí vem o quarto céu, que está na eternidade. Aí vem o quinto céu, e depois vem o sexto céu, e vem o sétimo céu, que está no antemporal. Então assim, existem 7 céus, e cada céu tem um tempo. Em meu livro, eu deixo o nome dos 7 céus, e o nome dos 7 tempos, para você estudar, para você aprender, para você sair da mesmice, entendeu? Porque aqui no Brasil, todo mundo fala, existem 3 céus. Meu amigo, não existem somente 3 céus. A Bíblia fala o seguinte, por exemplo, no livro de Deuteronômio, capítulo 10, versículo 14, fala sobre os céus dos céus. A palavra céus está no plural 2 vezes. Céus, mais de um. Dos céus, mais de um também. Isso significa, pessoal, que não existem somente 3 céus. Deus criou os céus dos céus. Olha aí, quantos céus existem? 7 céus. Porque nessa conta aí não dá somente 3. Entendeu? Já dá mais de 3 céus. Deus criou os céus, no plural, dos céus, no plural de novo. Só aí já dá 4. Mas se você estudar legalmente, você vai aprender que existem 7 céus e cada céu tem um tempo. Tá bom? O nosso tempo, Cronos. O segundo céu, Kairos. O terceiro céu, Ainon. O quarto céu, Eternidade. O quinto céu, o sexto céu e até chegar no sétimo céu, que é o antemporal. Deus mora no sétimo, chamado de antemporal. Não tem tempo. Por isso que Deus não fica velho. Não tem rotação. Por isso Deus não fica velho. Entendeu? E lá tem a árvore da vida, que não deixa ficar velho. Lá tem o rio da água da vida, que não deixa Deus ficar velho. Então, lá tem tudo para Deus não ficar velho. Não tem tempo, tem a árvore da vida e tem a água da vida. Entendeu? Isso tudo
traz a ideia de que Deus cada dia mais fica novo, podemos dizer assim, entendeu? E aí, pessoal, vamos falar agora sobre a terra, né? Em um dos 5 princípios, criou Elohim os céus, os 7 céus e a terra. Pessoal, e aí vem essa questão da terra plana, né? Uns falam que a terra é plana, outros falam que a terra é redonda. Assim, pessoal, isso ainda não chegamos a uma conclusão definitiva, tá bom? Mas alguns judeus messiânicos e ortodoxos acreditam que a terra é redonda, mas a planície da terra é plana, feito um prato, entendeu? Então a terra é redonda, só que em cima da terra existe como se fosse um prato, e o mar está dentro desse prato, o mar e a terra, onde nós vivemos, os 5 continentes, tá bom? É só uma ideia aí para você continuar estudando sobre a terra plana ou a terra circular, redonda, tá bom? Estuda sobre isso aí. Mas assim, haja luz. E aí veio existir a luz. Que luz é essa? Pessoal, é a luz nébula. Essa luz não é Jesus. Foi Jesus quem criou a luz. Entendeu? Porque tem muita gente que fala, Jesus é a luz. Haja luz. Essa luz que Deus criou é Jesus. Meu amigo, essa luz que Deus criou não é Jesus. Haja luz. No original é o seguinte, venha luz. E a luz veio. Mas a luz não é Jesus. Porque Jesus estava criando os céus e a terra. E aí veio a luz. Mas a luz, pessoal, não é Jesus. Essa luz de Gênesis não é Jesus. Porque lá no Apocalipse, capítulo 19, capítulo 20, 21, 22, está escrito que dentro da Nova Jerusalém tem a luz do Cordeiro, que vai iluminar a cidade de Jerusalém. A Nova Jerusalém será iluminada pela luz do Cordeiro. Entendeu? Então, quem é a luz do Cordeiro? É uma luz de Jesus. Jesus não é a luz que iluminou o mundo lá em Gênesis. Não. Jesus é o criador daquela luz. Foi Jesus quem trouxe a luz. Mas Jesus não é a luz lá de Gênesis. Haja luz. Jesus não é aquela luz. Foi Jesus quem criou aquela luz. Inclusive, aquela mesma luz de Gênesis, capítulo 1, vai estar dentro da Nova Jerusalém. Apocalipse, capítulo 22. E na cidade santa não precisa luz de sol nem luz da lua, porque a luz do Cordeiro vos iluminará. A luz de Jesus. A luz é de Jesus, é chamada de nébula. Tá bom? Os cientistas, pessoal, já colocaram o nome dessa luz. É chamado de nébula e vem do planeta Órion. Já viu falar que Deus mora em Zafon, em Órion? Então, é uma galáxia importante. E essa luz vem de lá para a Nova Jerusalém. Tá bom? Isso aqui, pessoal, é para título de informações, mas estão tudo em meus livros, tá bom? Mas assim, só para você ter a ideia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A palavra pairar é estar por cima, chocando o ovo, entendeu? Então, o planeta Terra estava gouro, estava apodrecido, água salgada, escuridão total. E o Espírito de Deus estava pairando. A palavra pairar, no original hebraico, significa chocar, no sentido de criar alguma coisa. É igual aquela palavra que Jesus falou, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Quantas vezes eu quis colocar vocês debaixo das minhas asas, como uma galinha coloca seus pintos, entendeu? Então Jesus sobressai como uma galinha colocando os pintos debaixo das suas asas, entendeu? Assim também é o Espírito Santo lá no Antigo Testamento, chocando o planeta Terra, pairando, da mesma forma que Jesus pairou andando sobre o mar da Galileia, entendeu? E também, pessoal, existe ali detalhes burocráticos, sistemáticos, porque Jesus estava pairando sobre as águas, chocando, entendeu? E aí Pedro veio e Pedro afundou, e Jesus tirou Pedro. Então, basicamente, Pedro é o primeiro pintinho, né, podemos dizer assim. É a primeira criação de Jesus que saiu das águas, Pedro. Porque Pedro afundou e Jesus tirou Pedro das águas. Mas precisamos estudar tudo isso minuciosamente. Aqui no vídeo não dá para falar tudo. Até porque eu estou correndo bastante aqui para entregar bastante pérolas para vocês. Pessoal, mas o Espírito de Deus
estava pairando sobre as águas. Tudo isso você vai adquirir nesse livro aqui, olha. Livro de Gênesis, a revelação completa. Esse foi o primeiro livro que eu elaborei. Por quê, pessoal? O segundo livro que eu elaborei foi este aqui. O livro dos sermões e as pérolas do conhecimento, com 720 páginas. E o terceiro livro que eu elaborei é este livro aqui. O livro ministerial, A Olaria de Obreiros. Então, como você pode ver, eu já elaborei 3 livros, tá bom? Olha os 3 livros aqui. Né? O livro do Gênesis, o livro dos sermões e o livro A Olaria de Obreiros. São 3 livros. E agora eu estou trabalhando no 4º livro, que é o livro de ouro do pregador absoluto, para lançar nesse ano 2022. Entendeu? Então você vai adquirir esses 3 livros. Pessoal, os 3 livros na promoção. O do Gênesis, o dos sermões e a Olaria de Obreiros. Tá bom? O do Gênesis é para professores, que gosta de coisas profundas, que ninguém nunca falou nas redes sociais, na faculdade teológica, entendeu? Esse aqui é o do Gênesis, para você que é professor. Agora, o livro dos sermões é para você que é pregador, entendeu? Com mensagens que ninguém nunca pregou no Brasil, tá? E o livro Olaria de Obreiros é para obreiros e obreiras, entendeu? Esse é o terceiro. E vem o 4º livro, que é o livro de ouro, do pregador absoluto. A glória do conhecimento. Não é a Shekinah. Não é a Shekinah do conhecimento. Porque Shekinah significa glória nua. Entendeu? Glória nua, glória sexual. Não é essa glória que eu estou falando. Entendeu? Eu estou falando da glória kabod, ou kavod, kabod, entendeu? A glória original em hebraico, aramaico, grego, latim, a glória sumeriana, entendeu? A glória, pessoal, que vem da raiz do original. Esses livros eu trago dentro desse conceito teológico, linguístico, idiomático, para você que é professor, pregador e obreiro, tá bom? Então, olha meu número aqui, para você mandar uma mensagem agora. Pessoal, não é amanhã que você vai ligar, é agora, porque coisa boa você adquire agora, para aprender aquilo que ninguém nunca aprendeu. Você precisa conhecer aquilo que ninguém conhece aqui no Brasil, mas os judeus conhecem, tá bom? Os estudiosos, os judeus messiânicos e ortodoxos, sabem disso aqui. Então você precisa saber aquilo que os judeus sabem, tá bom? Porque a Bíblia vem dos judeus, o nosso conhecimento vem de lá. A tradução legal vem dos judeus. Então tudo, pessoal, vem dos judeus. Jesus veio dos judeus. Jesus é judeu. Tá bom? Jesus é judeu. Jesus é filho de Maria. E Maria era uma judia. Então, pessoal, Jesus é judeu. Pelo menos por parte de mãe. Então, meu amigo, adquira esses 3 livros. Deixe um comentário na descrição. Se inscreva no meu canal. Deixe um like. E vamos juntos nesta batalha de conhecimento, tá bom? E se alguém falar que é heresia, você vai pedir perdão para ele, mas você vai continuar nos teus estudos, aprendendo aquilo que muitos não aprenderam, conhecendo aquilo que somente os judeus conhecem. Então, parabéns para você, que Deus te abençoe, no nome de Yeshua HaMashiach, Jesus de Nazaré. Atenção, você que gosta de conhecimento profundo. Agora você pode adquirir o livro mais importante de todos os tempos, As Revelações Completas do Livro de Gênesis, por Matusalém, especialista. Nele você poderá encontrar mais de 1000 detalhes relacionados ao Antigo e Novo Testamento, como por exemplo, onde Deus morava antes da criação do céu e da terra. Se Deus não tem fisionomia, como o homem pode ser a sua imagem? Adão era branco, moreno ou negro? Eva foi criada da costela ou do cromossomo de Adão? A serpente do Éden era macho ou era fêmea? A serpente voava ou era transladada pelo diabo? Nabucodonosor se transformou em lobisomem por 7 anos? Isaac tinha 30 anos quando Abraão tentou sacrificá-lo? Os demônios são filhos do diabo ou anjos caídos? Este livro é importantíssimo e abrange mais de 1000 detalhes
tanto do Antigo como do Novo Testamento. Mais informações pelo telefone 62 99408 0257 ou 62 99372 7723. Atenção, alunos e mestres, doutores e doutorados. O segundo livro do pastor Matusalém Especialista já está na pré-venda e você já pode adquiri-lo. O Livro dos Sermões e as Pérolas do Conhecimento. Uma obra magnífica com mais de 700 páginas repletas de detalhes hebraicos, aramaicos e gregos que trazem a evidência da história bíblica e extras bíblicas mais antigas do mundo. Este livro apresenta 50 sermões com milhares de particularidades textuais, temáticos e expositivos, levando em consideração os 7 parágrafos da hermenêutica bíblica, como, por exemplo, título, tema, texto, introdução, tópicos, conclusão e apelo. No Livro dos Sermões, você vai encontrar detalhes culturais, biográficos, geográficos e linguísticos que a maioria dos estudiosos brasileiros nunca ouviu falar. São centenas de informações históricas, mostrando o passado, o presente e o futuro de vários personagens da Bíblia Sagrada, tanto do Antigo como do Novo Testamento. Quero antecipar que verdadeiro sermão é formado com começo, meio e finalização. Portanto, este livro dos sermões é essencial para que todos os leitores continuem fazendo sermões, mensagens e palestras diferenciadas e continue crescendo na graça e no conhecimento. Ligue agora mesmo e reserve o seu exemplar pelo número 62994080257.